Obrigado, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Antes de ler, vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Como é que você olha o corrupto? Como é que você olha o homem mau? Como é que você olha a pessoa que só faz coisa errada? Ainda tira proveito dos outros. Como é que você olha para essas pessoas? Reflita 30 segundos. Talvez você conheça alguns. Que você tenha assim uma certa antipatia. E está querendo falar comigo alguém? Não? E antipatia, e talvez os teus olhos olhem para essa pessoa com uma certa discriminação, uma certa dificuldade. 2 semanas atrás, Deus falou bem claro no meu coração: olhe para as pessoas como Deus olha. Não com os olhos da carne, está lá escrito em 2 Coríntios 5,16. Não olhe ninguém com os olhos da carne. Hoje, nós vamos aprender com Jesus a como olhar para essas pessoas, ao que fazer por elas. Vamos entender como Jesus olhava as pessoas e de uma forma específica, como Jesus olhou para aquele traidor, aquele que explorava seu próprio povo, aquele que era corrupto, Zaqueu. Lucas 19 conta a história de Zaqueu, e hoje eu quero aprender com Jesus como olhar para Zaqueu, como olhar para os Zaqueus que estão por aí, não é? Espero que não esteja ninguém aqui, mas alguns aparecem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado o quê? Maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo por quantas vezes? 4 vezes. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê, hein, Senhor? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem já te buscou e já te salvou, porque tu estavas perdido. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão especial. É o domingo, ao redor do mundo, as igrejas se reúnem, os cristãos te louvam, te engrandecem, honram o teu santo nome. Mas também, Senhor, é um dia em que aprendemos mais de ti, através da tua palavra.
Que teu Espírito Santo venha falar a essa igreja, que esse vaso seja usado por ti, Senhor, que o homem fale menos e o Espírito faça mais, para que o recado que tu tens para atingir os corações nessa manhã possa ser integralmente realizado para a glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Então você já entendeu, não é? O nosso contexto. Continuamos aí na série, talvez essa seja a última, talvez mais uma, não sei. Olhar para as pessoas como Deus olha. Semana passada vimos como Deus nos olha, como nós devemos nos olhar. Vimos como nós devemos nos olhar. Hoje, não. Hoje eu quero primeiro lembrar um pouquinho sobre como Jesus olha para as pessoas e depois lembrar a você que você deve exatamente fazer a mesma coisa que Jesus faz. Olhando as pessoas como Jesus olha. Aleluia. Vamos direto para Zaqueu. Zaqueu, ele era assim baixinho como eu. Ele não era só o publicano, o publicano era aquele que ficou do lado de Roma. Ele traiu o povo judeu e se tornou aquele que coletava as taxas. E ao coletar as taxas do povo, para entregar a Roma. E nesse momento, muitas vezes, eles extorquiam o povo, cobravam demais o povo, e ficavam gananciosos, e eles eram totalmente odiados pelo povo, porque além de serem traidores, eles extorquiam as moedinhas daqueles que ainda tinham pouco. Então Zaqueu, ele não é apenas publicano, ele era o, como é que diz aqui, maioral dos publicanos. Então esse era um homem que enriqueceu, às custas do seu próprio povo. Enriqueceu, passando por cima do seu povo, extorquindo o povo, sem menor misericórdia com as pessoas. E ele, como era chefe, então ele tinha vários publicanos abaixo dele, uma verdadeira quadrilha, né? Entre aspas. E ele recebia não só daquilo que ele coletava, mas também de todos, aquilo que todos coletavam, parte vinha para ele. O povo odiava Zaqueu, mas você vai ver que apesar disso tudo, Jesus amava Zaqueu. Diga comigo, o povo odeia Zaqueu, mas Jesus ama até mesmo Zaqueu. Aleluia. E é aí então que nós vemos as coisas começarem. Jesus está indo para Jerusalém. É a última vez que Jesus vai passar por Jericó para chegar a Jerusalém, e essa é uma grande oportunidade que Zaqueu tem, mesmo sem saber. Na verdade, é a última oportunidade que Zaqueu e que os habitantes de Jericó teriam de ver Jesus Cristo, e portanto, o olhar de Jesus, que muitas vezes penetra nos nossos corações e nos salva. Então, essa é a história relatada aqui por Lucas. Jesus está passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Ele fala da existência de Zaqueu, maioral dos publicanos, um rico que enriqueceu às custas dos outros. E esse rico já talvez Zaqueu tivesse ouvido falar de Jesus. E no versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus. Quem é esse cara que tanto se fala? Notícias devem ter chegado a ele sobre curas, sobre que ele era um verdadeiro mestre, e então ele ficou curioso, mas creio que o que levou ele ali é mais do que curiosidade, é algo mais, porque apesar de ter aquele dinheiro, apesar de ter aquelas propriedades, faltava alguma coisa na vida de Zaqueu. Ele não se sentia bem, ele não se sentia feliz, ele se sentia discriminado, não tinha amigos. Os amigos deles eram os próprios publicanos, eram as próprias prostitutas, eram os próprios pecadores, e ele não tinha assim amigos em que ele pudesse confiar. Faltava alguma coisa dentro dele. Ele tinha tudo o que era material. Ele era riquíssimo do ponto de vista material,
mas ele era vazio no ponto de vista interior. Como a felicidade, ela não vem de fora para dentro, a felicidade não vem por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Então ele sentia alguma coisa está faltando e ele procurava algo. E ele ouviu falar desse mestre, ele ouviu falar desse Jesus. E então ele tentou se encontrar com ele, mas baixinho como ele era, ele viu uma multidão, e inteligente como ele era, ele disse, nessa multidão não vou conhecer esse homem. Então ele viu uma árvore e subiu para a árvore. E começou a identificar quem Jesus era. E no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu. Jesus jamais tinha visto, do ponto de vista da carne, esse homem. Mas Jesus conhecia Zaqueu pelo próprio nome. Jesus conhece Charles pelo próprio nome, Décio pelo próprio nome, Reinaldo pelo próprio nome, o maior corrupto desta nação pelo próprio nome. Aleluias. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Assim como Ele colocou nome nos bilhões de estrelas, Ele também conhece o nome de cada um de nós, que semana passada vimos, que foi tecida por Ele cuidadosamente e maravilhosamente do ventre da sua mãe. Ele te conhece como ninguém conhece, Ele conhece como você não pode se conhecer, Ele conhece a tua aparência, Ele conhece aquilo que você fala, mas Ele conhece aquilo que está dentro de você, Ele conhece as tuas emoções. Salmo 139, tu me sondas e me conheces, a palavra ainda nem saiu da minha boca, e tu já sabes aquilo que vai sair, e até a motivação pela qual vai sair aquela palavra. Aleluias. Você é integralmente conhecido por Deus, você é integralmente amado e aceito por Deus. Zaqueu. E eu imagino aquela turma que odiava, porque quando ouviu a palavra Zaqueu, aqueles começaram a falar, agora Zaqueu vai ver o que é bom. Agora Zaqueu vai ouvir. Mas para a surpresa de todos, e até mesmo de Zaqueu, que já estava acostumado a ouvir das pessoas que passavam por ele, dos religiosos, dos rabinos, dos fariseus, até das pessoas, sermão em cima de sermão, dizendo e mostrando a ele tudo de mal que ele era. Ele então esperava mais um sermão, mais uma vergonha. Mas Jesus não fez isso. Ele fez aquilo que ninguém esperava. Jesus falou, venha comigo, disse-lhe, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ficar hoje em tua casa. Eu vou me hospedar hoje em tua casa. Eu imagino Zaqueu lá, Jesus assim, e Jesus olha para Zaqueu. Você lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Lucas 22, não precisa abrir. O galo cantou, Pedro caiu em si. Pedro ficou desesperado, mas a Bíblia registra. Jesus olha para Pedro. Um olhar de Jesus para Pedro segurou Pedro. O olhar da graça, o olhar do amor, o olhar penetrante, o olhar de compaixão, o olhar que penetra o coração,
não para acusar, não para ser mais um daqueles que acusam, mas para dizer: Pedro, eu te avisei, mas você errou, e eu continuo te amando. Esse mesmo olhar, o olhar de compaixão, o olhar de amor, quando toca os olhos de Zaqueu, esse olhar penetrante, invade a alma de Zaqueu, a tal ponto que Zaqueu desce daquilo ali, dali onde ele estava. Veja que outros falaram de religião para Zaqueu, outros falaram de coisas que ele já sabia de todos os erros que ele tinha, ele só não sabia como sair da onde ele estava, ele só não conhecia algo maior, ele só conhecia condenação, ele só conhecia gente criticando. Às vezes no lar é assim, não é, irmãos? De tão forte, tão achegada é o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, e talvez com filhos. Muitas vezes a gente tentando ajudar o filho, a gente critica, ao marido e à esposa, a gente critica, a gente condena, a gente mostra os erros, e muitos desses erros eles já até conhecem, eles já sabem o que está faltando. O olhar de Jesus, o olhar da graça, o olhar da compaixão, o olhar da aceitação, o olhar da esperança, o olhar com os olhos espirituais. Jesus não olhou Zaqueu como ele era ali, naquele momento. Jesus olhou para aquilo que Zaqueu iria ser depois do encontro com ele. Não olhe para as pessoas com os olhos da carne, aquilo que elas são, aquilo que você vê, a aparência, às vezes até um monte de erro, pessoas muito difíceis. Não olhe assim, olhe com compaixão, como Jesus olha, e olhe com fé, com os olhos espirituais, como Jesus olha, dizendo assim: não, esse não é você, esse é você na carne. Eu vou olhar você em Cristo, eu vou olhar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus pode fazer, e aquilo que Deus vai fazer na tua vida, a transformação que vai acontecer na tua vida. Como é que você tem olhado para o teu filho, que está errando muitas vezes, não como Zaqueu, mas também errando? Uns estão perdidos no pecado, uns estão distantes de Deus. Aprenda a orar como Jesus. Volta. Zaqueu impactado já por aquele olhar, impactado pelas palavras, que pela primeira vez alguém não acusa, e por um convite, porque naquela época, naquele lugar, no Oriente, não era pouca coisa você ir à casa de uma pessoa, sentar à mesa com ele. É como se você tivesse uma parceria com ele. E ele entende isso, e ele desce com toda a pressa, e recebeu, diz a palavra aí no versículo 6, recebeu com o quê? Quem tem Bíblia aí? Com alegria. Ele se alegrou com um olhar, ele se alegrou com uma frase, que não foi mais de condenação. E os outros 7, todos os que viram isso. Se eu tivesse que escrever a Bíblia, eu diria assim: todos os que viram se maravilharam, porque Jesus, com a sua graça e com o seu amor, não condenou Zaqueu, o pior traidor, o rico odiado daquele povo, mas Jesus não olhou
para as falhas dele. Jesus não olhou para o pecado dele. Jesus foi além. Jesus se convidou a sentar com ele à mesa, colocá-lo no mesmo nível de Jesus. Que Jesus maravilhoso. Mas não, nós nos murmuramos. Nós murmuramos, como é que Jesus pode aceitar uma pessoa como essa? Como é que Jesus pode aceitar uma pessoa como você? Como é que Jesus pode aceitar uma pessoa como eu? Todos estávamos perdidos. Versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E deixa eu simplificar e classificar em 2 tipos de perdidos. O perdido que está afundado no pecado, que está afundado em coisas erradas, como Zaqueu, talvez um parente seu. Esse acha que está perdido. Lá dentro ele sabe que está errado. Ele acha que está perdido, que não merece o amor de Deus. Ou não conhece o amor de Deus, caso de Zaqueu. Mas há um outro grupo de perdidos, que não estão perdidos no pecado, estão perdidos na religiosidade, estão perdidos achando que são bons. Se um acha que não merece o amor, outros, esses que eu estou falando, acham que não precisam do amor de Deus, que não precisam da salvação de Deus. Olha, um capítulo antes, esse Lucas é maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Olha a sequência que ele fez. Jesus veio para salvar o perdido, buscar e salvar o perdido. Olha o que Lucas fez, meu irmão, em Lucas 18, versículo 9, ele fala a parábola do fariseu e do publicano, que de certa forma ilustra o que eu estou falando. É uma parábola. 2 sobem ao templo. Um é publicano, como Zaqueu. E o outro é um fariseu. E Jesus descreve as 2 atitudes dos 2 perdidos. O primeiro perdido, o fariseu, diz, de pé, ora para ele mesmo e diz assim: obrigado, Deus, porque eu não sou como ele, porque eu não sou como esses publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, e não faz um pedido sequer a Deus. Ele acha que na justiça própria ele já está justificado diante de Deus. Ele acha que ao tentar cumprir a lei, até parece que está cumprindo razoavelmente bem, ele vai conseguir ser justo diante de Deus. Ele acha que não precisa nada de Deus. Ele só foi ali para se vangloriar. Ele só foi ali para se exaltar. Jesus diz que esse voltou sem ser justificado. Esse entrou e saiu do culto sem receber nada, até porque ele achava que não precisava nada. Todos nós aqui hoje precisamos da graça. Todos nós aqui hoje precisamos do amor de Deus. Todos nós aqui hoje precisamos da misericórdia de Deus. Ainda que você seja o melhor dos homens desse planeta, você ainda precisa da misericórdia, ainda precisa da graça de Deus. Você não vai para o inferno por aquilo que você está fazendo.
Você só vai para o inferno quando você começar a achar que você é o cara e rejeitar a salvação, a rejeitar a graça que está em Jesus Cristo. O teu destino não está naquilo que você faz. O teu destino está naquilo que Jesus fez por você. Se você receber, se você se ajoelhar, se você entender que você não é nada diante de Deus, que você é isso diante de um Deus grandioso, se você entender aquilo que está lá naquela cruz, a graça, o amor salvador de Deus, o amor dirigido a você para te salvar, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, e todos são perdidos de alguma forma. O outro lado era o perdido no pecado, publicano, subiu, mas esse entendeu do que ele precisava, e ele bateu nos peitos com grande lamentação e pediu perdão a Deus. E diz a palavra que ele saiu justificado. Está lá escrito: ó Deus, se propício a mim, pecador. Esse tinha o que pedir a Deus. Esse sabia que precisava da misericórdia de Deus. Talvez alguns pecadores tenham dúvida, como Zaqueu, se merecem a misericórdia, mas o olhar de Jesus tira toda a dúvida que Zaqueu podia ter. 2 tipos de perdido: o que pensa que o que ele faz já é bom, ele não precisa de mais nada, e aquele que pensa que ele é tão ruim que a vida dele não tem mais jeito. 2 perdidos. E logo abaixo daqui, no versículo 18, vem Jesus encontra na sua caminhada o jovem rico. O jovem rico que chega para ele, olha o erro da pergunta: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Os olhos de Jesus sobre o jovem rico continuam sendo os olhos de amor, os olhos de compaixão e os olhos de graça. Jesus diz alguns dos mandamentos, não fala todos, e ele diz: eu estou cumprindo esses mandamentos. Eu quero fazer algo mais, algo que ainda esteja faltando, porque eu estou indo muito bem, sabe, Jesus? Eu estou fazendo legal. O que está faltando? Aí Jesus então diz em Marcos, diz que Jesus fitou e o amou. Fitou, olhou e o amou. E disse: uma coisa você precisa fazer. Abre mão da tua riqueza e segue-me. E você vai acumular riqueza nos céus. Diz a palavra no verso 23. O rico, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Deus ama o jovem rico como ama a Zaqueu. Zaqueu vai sair alegre do encontro. O jovem rico vai sair triste. Zaqueu vai sair menos rico porque ele vai dar. Ele vai ser tocado. Ele vai nascer de novo, daqui a pouco vamos ler. E ele vai dar aos pobres. E ele vai devolver 4 vezes mais. Zaqueu vai ficar menos rico, mas mais feliz. O jovem rico continuou rico, mas agora saiu mais triste. Só tem 2 saídas para quem encontra com Jesus: ou rejeita e sai triste, ou se abre e sai alegre e sai feliz.
Por isso, Jesus logo em seguida encontrou o jovem rico, chamou os seus discípulos e disse assim: olha, é mais fácil uma agulha um camelo entrar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele é o tipo de perdido que acha que não precisa. Ele acha que não precisa da misericórdia. Ele acha que ele tem um controle. Ele quer seguir Jesus, mas não quer abrir mão das riquezas desse mundo. O que te impede de seguir a Jesus hoje? Ele já era um religioso. Eu não estou falando de alguém que nem Zaqueu, que estava totalmente afastado, não conhecia nem nada. Eu estou falando de um homem que tentava seguir os mandamentos. Esse é o rico bom. Perdido porque não sabia que precisava da misericórdia de Deus. Perdido porque sabia que não teria vida eterna por aquilo que ele fazia. Jamais alcançaria a vida eterna. Não sabemos exatamente o final desse homem. Mas Jesus continua andando e ele encontra ainda mais à frente, ele encontra o Jericó, o cego de Jericó. Esse é um perdido, esse é um aprisionado do ponto de vista físico. E ele sabe que precisa de um milagre. Ele sabe que precisa de misericórdia. Ele sabe e ouviu que Jesus era o cara que ressuscitava mortos e curava as pessoas. Então o que ele fala para Jesus é: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo aquele que se aproxima de Jesus pedindo de misericórdia é ouvido pelo Senhor. O Senhor responde, o Senhor se aproxima dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a enxergar. A minha vida estava bem, aconteceu algo, agora eu não enxergo mais. Eu agora preciso da tua misericórdia. Há pessoas aqui hoje que, como um cego, precisam da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Algo aconteceu, mudou. Eu quero, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero, Senhor, que eu torne a andar. Eu quero, Senhor, que eu torne a ter a comunhão que eu tinha no meu lar. Eu quero, Senhor, ser curado. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que
tudo. Então Jesus lhe disse: hoje entrou salvação nessa casa. Quem pode dar um glória a Deus aí? Hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele está demonstrando, aleluia, frutos dignos de arrependimento. Ele não apenas está falando que se rendeu a Cristo, a vida dele está mudando nesse momento. Arrependimento verdadeiro hoje nessa casa. Entrou salvação. Certa vez perguntaram a um rabino inteligente, né? Rabino, qual é a melhor hora da gente se arrepender? Quando eu devo me arrepender? Ele falou, no momento da sua morte. E a pessoa perguntou, mas eu não sei quando é a morte. Então se arrepende agora. Se arrepende logo. Porque você não sabe quando vai morrer. A salvação entrou na tua casa. Vem cá. A salvação entrou na tua casa. Tenho falado esses meses como Deus tem me incomodado no bom sentido sobre a salvação da casa, sobre a salvação da família. Jesus é de uma sutileza ao dizer isso. Hoje Zaqueu foi salvo. Hoje o perdido Zaqueu foi salvo. Glória a Deus. Não. Hoje entrou salvação na tua casa. Lembra da arca de Noé? Noé achou graça, a família toda foi salva. Lembra disso? O que eu faço? Pergunta o carcereiro: crê e será salvo tu e a tua casa. O desejo de Deus veio buscar, salvar o perdido e usar o perdido para salvar a casa, para salvar toda a família. Zaqueu, isso não está na Bíblia não. Permita eu ilustrar. Glória a Deus, Zaqueu, você demonstrou, você já está entregando as coisas todas, você realmente se liberou do teu Deus Mamon. Você não pode servir a dois deuses. Você já entendeu, é tudo. Mas você está faltando entender uma coisa. Eu não quero salvar só você, Zaqueu. Eu quero salvar a tua casa toda. Só que, Zaqueu, você vai ser o meu instrumento. E assim como eu olhei para você, com os meus olhos de amor, com os meus olhos de compaixão, assim como eu não te condenei, assim como eu não te critiquei, você vai olhar para os teus filhos, você vai olhar, no caso dele, para a sua esposa. Por isso que essa mensagem existe. Olhe para as pessoas como Jesus olha. Olhe para os mais próximos primeiro, porque não tenhas dúvida que é a vontade de Deus que a sua casa seja totalmente salva para a glória dele. Por favor, cada um de nós, Jesus hoje seja, por favor, aprenda a olhar com compaixão.
Quem olha com compaixão não olha com condenação. Quem olha com compaixão não deve começar a olhar, a julgar a pessoa. Quando você começa a julgar alguém, você começa a achar justificativas para a dor dela, para o sofrimento dela, do momento dela. E quando você começa a ver essas justificativas e começa a julgar, você começa a perder compaixão sobre elas. Ao invés de você ficar sensível à dor dela, se colocar ao lado dela, você começa a ter um senão sobre o que ela fez, sobre por que aconteceu aquilo na vida dela. Não, você perde compaixão. Um dia Deus olhou para você, Jesus olhou para você com compaixão. Um dia, alguém foi usado com o Espírito Santo de Deus que te olhou com compaixão e o Senhor entrou em você. Pastor, é muito difícil olhar para o meu filho, tu não conhece ele. A minha esposa, o meu cônjuge, tu não sabe quem é esse cara. Eu não consigo amar. Verdade. Mas há alguém em você que consegue amar essa pessoa. Deixa o Espírito Santo usar os teus olhos, as tuas palavras, para olhar com compaixão para o teu cônjuge, para o teu filho, para a tua filha. Zaqueu, a partir de hoje, você vai ser um instrumento do meu amor. Você que recebeu Jesus Cristo, você que tem o Espírito Santo dentro de você, que ama as pessoas, que quer buscar o perdido para salvar, aleluias, que não condena, aleluias, porque já conhece as falhas dele, aleluias, e a pessoa muitas vezes até conhece, porque já falou tantas vezes a falha para o teu marido, para o teu filho, ele já sabe, só que a questão está funcionando, irmão, sabe que ele tem que começar a olhar para teu marido, é o Espírito Santo que habita em você. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, com os olhos do Espírito Santo. Não condena mais, não acusa mais, eles já sabem. A questão agora é dar o outro pulo. Jesus orava com compaixão e olhava não para o presente, não com os olhos da carne, com os olhos do Espírito. Você vai olhar com compaixão e vai olhar com os olhos do Espírito. Não aquilo que você vê hoje no teu filho, na tua filha, no teu marido. Não, mas para aquilo que Deus vai fazer. Vê ele já transformado pelo amor de Deus. Se teu filho está, ou tua filha está, desgarrado e distante do Senhor, como é que você pode ajudar? Resumindo, eu tenho que olhar com compaixão como Jesus olha. Eu recebi compaixão, mais do que compaixão, eu recebi a fonte de amor. O amor do Senhor é derramado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero que você saia daqui cheio do amor de Deus no coração e cheio de compaixão dos teus. Então agora, levanta a tua mão e recebe. Diga: Senhor, eu preciso amar o meu filho como tu amas. Eu preciso olhar para o meu filho como tu olhas para a minha filha, para o meu cônjuge. Senhor, derrama do teu amor no meu coração. Aleluia. Derrama nesse momento. Deixa Deus operar um pouco. Levanta as tuas mãos, que o Senhor que te ama e ama teu filho e tua filha quer você como instrumento de amor, e agora o amor do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida. Aleluia.
Olha aí, olha a palavra se cumprindo, olha o amor sendo derramado, olha o amor se te dando renovação no teu coração, para você olhar diferente para eles, aleluia, para olhar como Jesus olha, olhar com esperança, aleluia. Aleluia. Às vezes eles estão prisioneiros no espírito. Às vezes eles estão prisioneiros na emoção, na alma. Às vezes, meu irmão, eles estão prisioneiros em algo material. Às vezes estão prisioneiros na mente. Mas Jesus quer libertar. E Jesus quer te usar para isso, aleluia. O primeiro passo é parar de olhar para quem Ele é hoje. Começar a olhar, Ele já curou, tornou a ver. Tornou a andar. Voltou à casa do Senhor. O último passo, você já recebeu. O tempo está acabando, por isso que eu quero voltar para as 10. Senta. Recebe o amor para dar e olhar com amor. Segundo, não para aí. Jesus não apenas compartilhava da dor. Ele resolvia esperança. Ele mostrava como resolver. Ele olhava o futuro daquela pessoa. E eu, pastor? Eu não sou Jesus, sim. Você vai olhar com os olhos da fé. Com os olhos espirituais. Pastor, o meu filho, a minha filha, ou o meu cônjuge, está longe de Deus. Eu já falei, eu já fiz isso, eu já orei. Nada acontece. Tá bom. Aprende o que Deus falou hoje conosco. Faça que nem Jesus. Ame primeiro. Compaixão. Segundo, olhos espirituais. Começa a não olhar na sua oração para quem Ele é hoje. Começa a olhar para quem Ele vai ser em Cristo. Ele está longe. Ele está longe, não quer saber de Jesus. Quando você começar a orar, mamãe, papai, você vai visualizar o teu filho ajoelhado diante da cruz e um pingo do sangue do Senhor caindo sobre ele. Começa a colocar isso dentro de você. Você crê que é a vontade do Senhor que isso aconteça? Então Deus te deu autoridade. Venha teu reino. Faça-se a tua vontade. Senhor, eu já vejo meu filho pelos olhos da fé, de volta ao teu encontro, ajoelhado diante da cruz. Aleluia. E ora. E intercede. E declara: meu filho, pelos olhos da fé, já está ajoelhado diante de Deus. Aleluias. O meu filho. Se você quer ajudar de outra forma, talvez o seu problema seja cura. Você começa a olhar e dizer: o meu filho já está curado. Em nome de Jesus. Eu já vejo o meu filho caminhando. Eu já vejo o meu filho enxergando. Eu já vejo o meu filho com a mente renovada. Eu já vejo o meu filho curado desse câncer. Eu já vejo o meu filho curado disso, ou curado daquilo. Eu já vejo com os olhos do Espírito. Agora, você vai ser a oração de Jesus. Jesus ensinou: venha teu reino, faça-se a tua vontade. Jesus quer que você ajude o teu filho, ajude a tua esposa. Como? Em oração. Como? Trazendo existência à vontade de Deus para a vida dele. Não desista do seu filho. Jesus ama Zaqueu e não desiste de Zaqueu. Jesus ama você e não desiste de você. Jesus ama teu filho e não desiste do teu filho. Não desista do teu filho. Não desista do teu lar. Não desista daqueles que estão ao teu lado, porque Deus não desiste deles. Faça algo. O vento vai soprar,
E a turma vai marchar. Eu ouvi aí, não sei, eu quero ser a letra. O vento está soprando. Deus está dizendo, os momentos são muito difíceis. Você vai ver Zaqueu em tudo que é lugar. Você tem uma escolha agora. Olhar como a carne tem que olhar. Eu te odeio. Você está fazendo todo mundo sofrer. Não, muda. Começa a ver esse cara lá na cruz. E em especial, meu irmão, se você está salvo, se você encontrou Jesus, Jesus quer salvar a tua casa. Como você olha agora para Zaqueu? O que os teus olhos têm transmitido para o seu filho quando ele faz uma coisa errada? Pastor, o senhor está dizendo que não precisa corrigir em amor, irmão. Para o seu cônjuge. Compaixão e fé. Compaixão para não atrapalhar. Compaixão para mostrar para ele que ele é aceito por Deus. E fé para interferir na mudança dele. Para colocar Jesus na vida dele. Para a transformação ocorrer. Com a tua ajuda em oração. Deus te chamou para orar. Deus chamou a igreja para orar. Deus chamou a igreja para fazer diferença. Através da oração. A oração que Deus quer que você faça pela tua casa é essa. E depois, semana que vem, temos um desafio, dia 7 de setembro, independente de quem é a tua cor de política, vamos orar para que haja paz. Vamos orar para que não haja sangue derramado. Vamos orar. Igreja desperta. Os dias são maus. Então pastor, já que os dias são maus, só vai piorar, então a gente fica calado. Não, Deus quer que você continue. Você é um guerreiro até o último dia, até o último segundo da tua vida. Você é um guerreiro do Senhor. Você está sendo cada vez mais revestido de poder que Ele te deu, mas não só de poder, de amor pelas pessoas. Crentes têm sido chamados de intolerantes. Não sei se estão com razão ao falarem. Mas está faltando mais demonstração de amor na igreja. Da igreja. Você, na tua carne, não consegue. Mas o Espírito que habita em você consegue. Perdoar, abraçar, ter compaixão dessas pessoas. Conviver com elas, reconhecendo, claro, o erro dela, mas não acusando, não condenando. Levanta no teu lugar. Só tem mais um domingo de 11h30, hein? Hoje mais um, hein? Dia 12 estamos juntos às 10 horas. Fecha os teus olhos e eu te pergunto. Olha as cenas de debates ou de conversas entre você e seus filhos. Entre você e sua esposa. O que esses olhões aí têm passado? Ira. Compaixão, amor. Quantas vezes no teu lar você tem apontado o dedo? Cônjuge com cônjuge, filho com pai, pai com filho. Não é isso que Deus espera. Apontar uma vez, com calma, tudo bem, mas ficar o tempo todo. Fale menos com o teu filho a respeito dos defeitos dele. Fale mais com Deus a respeito do teu filho. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que gera mudanças, Senhor. Pessoas estão sendo aprisionadas, Senhor. Umas no espírito, outras em suas emoções e outras em coisas materiais.
E Jesus veio para libertar. Jesus olha para todas elas com compaixão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Senhor quer usar você como esse instrumento que vai salvar, que vai libertar, que vai curar. Declare a cura, declare a salvação, declare a libertação dessas pessoas, delas mesmas. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Ensina-nos a olhar as pessoas como Jesus olha, com compaixão e com os olhos da fé. Elas não são aquilo que nós vemos hoje com os olhos da carne. Elas são aquilo que Deus pode e quer fazer através da vida delas. Eu entrego, Senhor, cada uma dessas famílias aqui representadas nas tuas mãos. E te peço, Espírito, sacode, desperta toda vez que voltarmos a olhar para as pessoas com os olhos da carne. Toda vez que começar a vir aquela crítica, aquela condenação, também separa-nos disso, Senhor. Queremos ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e não da nossa carne. Leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3...